emocional. Então, para vocês saberem disso, eu vou começar a falar um pouquinho de cada. Oba, então, prazer, né? Então, eu coloquei o nome de tudo isso aí, era interessante quem gosta de escrever, que tivesse um papel ou uma caneta, isso é para quem gosta de escrever. Seja bem-vindo, Sérgio, tá? E eu coloquei como compreendo o que o seu corpo fala, porque o nosso corpo, ele fala, mesmo você não querendo prestar atenção. Quantas vezes a gente está espirrando e a gente não consegue nem fazer o corpo parar de espirrar, vocês sabem disso. Quando está o ataque de espirro, vai ficar espirrando, espirrando, não tem como controlar isso. Então, é isso que eu quero que vocês saibam, que o corpo ajuda a gente. E tem uma grande vantagem no corpo, que é uma parte da linguagem corporal, uma parte da linguagem emocional, trabalha com bem viver. O que é bem viver? É quando a gente tem alguns conhecimentos que podem nos favorecer a ter uma qualidade de vida melhor. Então, esse conhecimento que eu vou passar para vocês, o meu objetivo é que a gente tenha uma qualidade de vida maior. E precisa saber o seguinte, que todo estado emocional da gente, toda a parte mental da gente, ela está diretamente na modificação das células que a gente tem em todo o nosso corpo. Para quem conhece os chakras, ou já ouviu falar sobre ele, essa imagem mostra isso, né? Que a gente tem pontos vitais no nosso corpo como um todo, e que esses pontos vitais, eles energizam o nosso corpo, como eles podem também desenergizar. Como assim? Eles tiram a própria energia. Por exemplo, quando eu estou num estado nervoso muito grande, eu saio do meu controle, o meu corpo começa a ter reações químicas que eu não percebo, e aí o meu cérebro dá um alerta, um comando, para que os soldadinhos, né, da imunidade ajudem, só que os soldadinhos vêm e não conseguem, por exemplo, identificar que aquilo é um nervoso, não é uma invasão de bactérias, nem de vírus, nenhuma outra coisa. Como o corpo não sabe identificar o que é o estado emocional, o que ele faz? Ele faz um bombardeio, né, de imunidade no nosso corpo, por isso que quando a gente tem um grande nervoso, um grande susto, passa por um grande medo, a gente depois parece que o nosso corpo, ele fica assim, caído, parece que um trator passou por cima, não sei se já tiveram essa sensação. Parece que você está sugada, está sem energia. Por que isso aconteceu? Porque o nosso estado emocional e o estado mental, ele interfere diretamente com a reação do corpo, tá? Então, essa é uma explicação. E todas as reações nervosas, elas modificam o nosso corpo, tá? E quando eu falo em reação nervosa, é tudo aquilo que o corpo começa a perceber que está tendo uma invasão naquele corpo, está tendo alguma coisa que está fora do controle. Por isso que os nossos soldadinhos do bem saem, faz aquela descarga, né, química, porque ele não entende o que é, e aí o nosso corpo acaba padecendo. Isso a gente chama de doenças emocionais. O que seriam doenças emocionais ou psicossomáticas, que é a mesma coisa? São doenças que elas vêm a partir da minha mente, do meu nervoso, do meu estado emocional, e elas acabam vindo, no começo, elas vêm na nossa mente. À medida que vai passando o tempo e eu não resolvo o problema, elas se solidificam e começam a gente a sentir dor no nosso corpo. Por isso que a gente chama de doenças emocionais. Hoje eu vou falar de algumas partes do corpo e algumas doenças que acabam sendo emocionais. E alguém vai falar assim, como é que eu vou saber, Rosana, quando é uma doença física e quando é uma doença emocional? Eu vou saber à medida que se eu tenho a dor, eu sinto a dor, mas essa dor eu não consigo, assim, nenhum exame comprova a dor, nenhuma ressonância não comprova a dor, nenhum raio-x, nenhum exame, mas eu sinto a dor. Então, quando eu tenho uma dor no meu corpo e nada na parte da medicina consegue
achar, descrever, saber exatamente o que eu tenho, a gente chama isso de uma dor emocional, de uma doença emocional. Será que eu deixei claro por enquanto? Tá bem explicado? Se não tiver, fala. Muito bem, ótimo. Tá? Então, a cabeça, o que significa a cabeça em termos emocionais? Porque eu estou falando das doenças emocionais, por isso que tudo que eu falar vai para a emoção. Pode ver que eu coloquei uma imagem onde a cabeça é maior, perceberam isso? O que significa a cabeça? A cabeça na parte emocional significa duas coisas. Qual é a nossa flexibilidade em relação às pessoas e às coisas? Então, tem pessoa que tem um pensamento muito rígido. O que é uma pessoa com pensamento rígido? É uma pessoa que ela, quando ela fala uma coisa, não pode ser mudado, porque ela acredita piamente naquilo. Só que ela não acredita só para ela acredita que aquilo serve tanto para ela como para todo mundo. É isso que eu quero dizer. E tem uma outra coisa que a cabeça significa, autoridade, né? Porque a cabeça, ela significa autoridade. A autoridade que a gente tem em relação às outras pessoas, como a autoridade que a gente recebe de outras pessoas. Alguém vai falar assim, poxa, Rosana, mas a nossa idade aqui, a gente já não tem essa coisa de os outros mandarem da gente. Depende. À medida que a gente vai amadurecendo, os filhos começam a controlar a nossa vida, né? Mas não por mal. Eles controlam por excesso, tá? Por excesso de zelo, né? Porque querem nos proteger. E às vezes essa proteção para a nossa cabeça, foi claro aí? A proteção deles para a nossa cabeça não é bem vista, tá? Por quê? Porque a cabeça controla tanto a minha flexibilidade, como ela controla a minha autoridade. Há momentos que a gente tem dores na cabeça, e é interessante a gente saber disso, né? Olha lá, flexibilidade e autoridade, tá? É interessante saber que tem algumas dores que a gente pensa que são emocionais, mas elas não são. Uma das coisas que eu preciso falar para vocês é a falta de água. Por quê? À medida que a gente amadurece, a gente percebe que a gente tem menos necessidade de água, que é uma coisa errada. Na verdade, a gente precisa da água de qualquer maneira, mas a gente começa a não mais diferenciar quando é a água que eu estou com vontade em relação à sede, ou se eu estou com vontade da água em relação à fome. Tá? Então, é interessante saber que a falta de água, ela dá muita dor de cabeça. Tá? E mais interessante vocês saberem é que eu não preciso tomar litros de água, porque normalmente a gente aprende assim, né? Você toma 1, 2 litros de água. Não, você vai tomar a água de acordo com a sua necessidade. Só que, quando o tempo está como hoje, a nossa necessidade, ela diminui. Percebe? Porque a gente acha que como não está quente, a gente não está suando muito, então a gente não tem necessidade de água. Mas só que o nosso corpo, ele é movido pela água, querendo a gente ou não, tá? Então, a água, ela é tão importante, a água, que na programação neurolinguística, o que a gente sabe? Sabe que quando a gente vai resolver algum problema, quando a gente não sabe uma resposta do que vai resolver, a melhor coisa que a gente faz é tomar um copo de água. Por quê? Porque a água, o símbolo da água, só para a gente recordar, é H2O. Duas, né, células, né, moléculas de H, né, hidrogênio, e uma de oxigênio. O que o cérebro precisa para pensar? Oxigênio. E a água fornece para ele através, o nosso cérebro pega essa da água, esse oxigênio que ela precisa. Se ele tiver necessidade do oxigênio, o cérebro, e eu não tomar um copo de água, ele vai pegar esse oxigênio de qualquer outra parte do corpo. Deu para entender? Porque o cérebro é vital. E aí é o problema. Pode falar, Antônia, por favor. Além disso, né, eu sou espírita, né? Então a gente recebe o conselho do Chico Xavier, quando você não souber a resposta de uma coisa, a melhor coisa é dar um tempo. Então bebe água. Então é bem de acordo com o que tu está falando. Exatamente. Oxigênio e dá um tempo. Exato, porque quando eu vou beber água, normalmente eu tenho que sair do lugar que eu estou.
Eu saindo do lugar que eu estou, que o meu cérebro entende que eu vou fazer uma outra coisa, que ele tem que se focar na coisa que eu vou fazer. Por isso que ele desconcentra do problema e foca no copo de água que eu vou beber. Só para você ter mais a confirmação. Pode falar, Sérgio, por favor. Primeiro, não é o Sérgio, é a Doroti. Desculpa. É a Doroti. Eu falo a Doroti, desculpa, é que aparece o nome. Eu entrei com o site dele, né? Não tem problema. Doroti. E a nutricionista da Prevent, né, que a gente quando a gente assistia a palestra, ela falava assim, olha, eu falava muito da água, muito. Mesmo você não tendo vontade de tomar água, você tem a necessidade da água. Exatamente. A vontade diminui com a idade. E ela falou o seguinte, a água serve, ela falou várias vezes, dor de cabeça. Se está com dor de cabeça, toma água. Ela falou várias vezes isso. Agora eu entendi o que você falou, do oxigênio. Exatamente. Porque é assim, o nosso cérebro, é interessante vocês saberem, ele nunca sabe o que é real do virtual. Como assim? Ele não sabe diferenciar a realidade da fantasia. Quem é que passa isso para ele? Nós. Tá? Então, quando ele está com dor de cabeça, por exemplo, a dor de cabeça for por falta de água, só de eu sair do lugar que eu estou, eu acabo ele saindo do foco, como eu já falei para a Doroti, ele sai do foco, ele se concentra na água, e concentrando na água dá tempo para o cérebro pensar. E a água vai fazer isso com ele. Então, isso é muito interessante vocês saberem. Agora, eu não tenho dor de cabeça só por falta d'água. Pode falar, Vânia, por favor. Deixa eu explicar aquela parte. Tem uma parte também que a falta de água aumenta a concentração de sódio no sangue. Então, isso pode causar confusão mental. Às vezes, a pessoa idosa passa muito tempo sem tomar água, porque as papilas gustativas, elas vão gastando, e são elas que enviam as nossas necessidades de doce, de sal, de água, de uma série de coisas para o cérebro. Então, nesse meio tempo, se a gente não toma água, ou porque esqueceu, ou porque não sente mais a necessidade, a concentração de sódio aumenta e pode causar confusão. Às vezes, muitos idosos são confundidos como tendo um surto de demência, e não é falta de água pura. Tá, gente? E isso é interessante que ela falou, é água pura. Não é um leite, não é um não, é água pura. Não é água pura. Para dissolver a concentração do sódio no sangue. Exatamente, isso é interessante. Obrigada, Vânia. Não. Mas a gente também pode ter dor de cabeça por outro motivo. Ou quando a gente está com muitas dúvidas em relação às coisas à nossa volta, isso é emocional, como a gente pode ter também problemas de críticas, por dois motivos. Ou eu sou uma pessoa que critico, me autocritico, então eu sou uma pessoa muito crítica comigo mesma. Quem é uma pessoa muito crítica consigo mesma também acaba sendo crítica com o outro. Então, a dor de cabeça também pode ser, além da água, né? Quando eu estou com muitas dúvidas na minha cabeça e quando eu estou com muitas críticas. Porque, na verdade, a gente associa a crítica sempre no pessoal. Então, se alguém falar alguma coisa para você, não gostei de tal coisa, você não entende que a pessoa não gostou daquele comportamento que você teve. Você acredita que é você, ela não gosta de você. Percebe? Porque a gente não sabe separar o lado pessoal, né, do lado emocional. É esse que é interessante, né? E aí, qual é o segredo, então? A Rosana falou que bonito, tá, eu sei. O que eu posso fazer para não ter problemas emocionais na cabeça? Seria o quê? Que eu sempre falo, né? É a gente ser mais flexível. E aí eu vou comparar com o bambu. Né? Quando está numa tempestade como nós estamos tendo no momento, né? O que o bambu faz? Ele acompanha o vento. Ele não vai quebrar, que é diferente de uma árvore, né? Por exemplo, o jequitibá, né? O jequitibá, ele não vai acompanhar o vento vai ser tão forte que acaba tirando, como a gente viu nas grandes tempestades, tira a árvore, as raízes e tudo. Por que a gente tem que ser mais flexível? Para a gente acompanhar, é aquele chamado jargão, né? O jogo de cintura.
quem tem jogo de cintura consegue ser mais flexível na vida. E ser mais flexível na vida não é ser bobo na vida, é ser mais feliz com a vida que tem. Porque consegue jogar as coisas sem pegar para si. Porque as doenças emocionais têm muita relação do que eu pego para mim mesmo. Uma vez que eu já expliquei que o cérebro não sabe o que é real do que é virtual. Ele acredita no que você está falando. Tá? E para provar isso que eu estou falando, é fácil, né? Quanto mais dor eu falar que eu estou sentindo, mais dor eu vou sentir. E quando eu consigo me distrair da dor que eu estou sentindo, aí começa o cérebro a não sentir mais a dor. Dá para entender? Porque quanto mais eu ficar reclamando, o que é reclamando, né? A palavra reclamar, né? É diferente de clamar. Clamar é quando eu estou o quê? Falando as coisas boas que estão acontecendo. Reclamar significa o quê? Que eu sempre tenho algo negativo para falar. E aquilo vira uma bola. Cresce, né, Rosana? Pois não, Vânia? Tudo que a gente concentra, cresce. Exatamente, e cresce de uma forma que pode nos atrapalhar, né, e muito, tá? Bom, alguém tem mais alguma dúvida em relação à cabeça emocional? Pode falar, Doroti. Eu achei legal você falar assim, saber viver, né? Jogo de cintura, né? Então, eu vou dizer, Exatamente. saber viver para sobreviver. Exatamente, porque as doenças emocionais, Doroti, elas têm relação muito direta, 100% do como você lida com as coisas que acontecem no seu dia a dia. Tá? As doenças estão ligadas a isso. Agora eu vou passar para vocês para outra parte do nosso corpo, que é a coluna. Percebam na imagem que ele está carregando um elefante. Por que eu quis falar isso? Porque a coluna é o suporte do nosso corpo. Eu vou até repetir isso, ó. Suporte do nosso corpo. Então, ela é o suporte do meu corpo, Então, ela consegue aguentar o quê? Ela consegue aguentar, suportar o peso do meu corpo. Fui clara nisso? Do meu, tá? Quando eu carrego os problemas dos outros, e alguém vai falar assim, mas a gente não faz isso. Faz. Você sabe que faz, tá? Quando eu carrego o problema dos outros, o que vai acontecer? Eu vou sofrer de problema de coluna emocional. Aqui eu não estou falando quem caiu, quem tem um desvio na coluna, quem tem bico de papagaio, eu não estou falando nada disso. Estou falando de doenças o quê? Emocionais. Tá? Que eu começo a ficar com os problemas do outro, então eu acabo levando, eu coloquei uma imagem aí, de uma pessoa caída, porque ela está levando um fardo maior do que o corpo dela pode suportar, tá? E também a gente abala a nossa coluna pelas crenças, que a gente acaba percebendo que elas não são tão reais assim. Eu vou dar um exemplo bem assim, pode parecer bobo, mas não é. Vamos supor, há uns 30 anos atrás, acho que eu posso pôr até uns 20 anos atrás, né? Quando você tinha uma filha que casava grávida, existia da parte da família uma vergonha até de entregar o convite, tá? Por quê? Porque significava que os pais não foram excelentes pais, porque não conseguiram nem tomar conta da menina. É isso que eu quero dizer na parte emocional. Então, o que acontece? O casamento vai acontecer, mas você vai ver naquele altar pais, assim, muito cabisbaixos. Por quê? Porque ele acaba, assim, se sentindo mal, ele acaba, assim, achando que aquilo é vergonhoso demais. Então, eu estou carregando um fardo maior do que a minha coluna, porque eu não estou carregando a minha coluna, eu estou carregando aquele peso daquela filha, né, que está grávida, e todo mundo da sociedade está naquela igreja e está vendo, percebe? E, além de tudo, a culpa, né? A culpa. Porque uma das coisas que mais nos afetam fisicamente, a parte emocional, é o sentimento de culpa, né? Então, o que a gente faz para que isso não aconteça, Rosana? Acreditar nos outros.
Porque, às vezes, a gente reclama que tem muita coisa nas nossas costas, mas, às vezes, muitas vezes, nós somos culpados de ter muita coisa nas nossas costas. Quando? Quando eu acabo mostrando muita solicitude para com os outros. Quando eu falo, não, deixa que eu faço. Porque tem gente que não gosta nem de explicar. Em vez de explicar alguma coisa, prefere fazer, porque acha que dá menos trabalho. Só que a gente não tem uma coluna para tudo isso. A gente tem uma coluna apenas para a gente levar os nossos problemas. Não sei se eu estou sendo clara aí com vocês, né? Então, às vezes é um neto que está com problema, está desempregado, às vezes é um filho, né? Não é que você não vai ajudar. Eu não sei se eu estou sendo coerente. Não é que eu não vou ajudar. Eu vou ajudar na medida que eu consigo ajudar. Eu não vou sobrecarregar aquilo que eu já estou fazendo. Porque todo sobrecarregamento em mim, a minha coluna emocional vai sofrer, tá? Vamos lá, dúvidas? O Cláudio chegou agora, Rosana. Prazer, Cláudio, seja bem-vindo. Desculpa o atraso, mas aqui a internet caiu aqui e eu só consegui entrar agora. Não, o que importa é quem entrou. Isso é o que importa pra gente, tá? Ok, obrigado. Doroti, coisa, Doroti? Não, isso eu queria te falar. É por isso que, muitas vezes, a maioria das pessoas se queixa de dores aqui, nessa parte do ombro, da parte do ombro, que às vezes fica dura que nem pedra. Mas é outra coisa, Doroti, porque o ombro na parte emocional significa outra coisa, daqui a pouco eu vou falar. Não, tudo bem. Mas foi ótimo você falar, foi ótimo, tá? Tá, tudo bem? Agora eu vou passar para a pele. O que significa a pele na parte emocional? Bom, primeiro que a pele é o nosso maior órgão, né, modo de dizer, no nosso corpo, né? E ela é responsável por proteger a nossa individualidade. E a gente percebe isso por quê? Como assim, Rosana? Quando a gente gosta da pessoa, a gente deixa a pessoa se aproximar. Quando a gente não gosta da pessoa ou não conhece a pessoa, a gente dá como se fosse um espaço maior. Quando a gente gosta da pessoa, quando a gente tem afinidade da pessoa, quando a gente conhece a pessoa, a gente se aproxima. Quando a gente está sendo conhecido pela primeira vez, não tem muito contato, a gente mantém o quê? Um certo espaço. E esse espaço, quem é que faz? É a nossa pele. Certo? E todas as vezes que eu tenho um problema na pele, alérgico na pele, a gente sabe que as alergias, elas vêm pelo quê? Elas vêm por falta de comunicação com o outro, ou porque eu percebo com o que eu estou falando, aquela pessoa nunca entende o que eu estou falando. Não tem pessoas que são assim? É só você falar, parece que dá problema. Se outra pessoa falar, até se a televisão falar, tá certo. Mas se você falar, parece que não dá certo. Tá? Outra coisa é impor limites, é quando eu percebo que eu estou sendo invadida dos meus limites, né? E também quando eu tenho problemas nos relacionamentos. E aí eu vou brincar de falar sério, que é assim, né? À medida que a gente vai amadurecendo, parece que para a família a gente se torna invisível. O que é se tornar invisível? Você parece que não tem muito valor aquilo que você pensa ou aquilo que você fala. Então, vou dar um exemplo. Às vezes a gente está em família, está todo mundo em volta da mesa, está todo mundo conversando, você está ouvindo. Aí, quando você quer falar, a pessoa ouve, mas já corta você, como se a sua opinião não tivesse valor. Se isso for muito afetado, uma das coisas que o corpo reage é com essas alergias na pele. O que são essas energias? Coceiras que aparecem em determinados momentos. Como eu sei que elas são emocionais? Porque quando a alergia é física, é só eu comer determinado alimento ou cheirar determinada coisa, vai aparecer alergia. Quando é emocional, às vezes eu estou bem, mas a reação que as outras pessoas têm em relação ao que eu estou falando pode me dar comichão, que a gente brinca, pode dar coceira no corpo. Tá, então, tem que diferenciar bem isso. E qual que eu posso, Rosana, como é que eu tenho que aprender nessa parte emocional? Parar de controlar tudo, porque a gente não é
o controlador de tudo. Não dá para controlar tudo, não dá. Porque são pessoas, outras cabeças, outras vidas, né? Quando eu deixo de controlar tudo ao meu redor, essas alergias emocionais, elas desaparecem. Alguma coisa sobre dúvidas sobre a pele emocional? Ô, Rosana, você já estudou sobre o vitiligo? A gente tem uma parte na programação neurolinguística, Vânia, que a gente vai falar só sobre isso, tá? Por quê? Porque a gente já sabe que tem muita, por trás dele tem 75% a 80% da reação emocional. Então, quando a gente vê a pessoa na pele, modo de dizer, é porque já chegou no auge do auge. Tá? Então, a gente nunca coloca aqui junto, porque é muitos detalhes, Vânia, muitos detalhes, tá bom? Olha lá, vamos lá. Aqui, ó. Pessoas que têm muita dificuldade para emagrecer. Aqui eu estou falando de pessoas, até estou fazendo a brincadeira aqui, que comem alface todo dia. E mesmo comendo alface, dá diferença na balança, tá? É esse tipo de pessoa, não estou falando daquelas pessoas que realmente têm a tendência de engordar. Por quê? Porque não param de comer, porque comem a todo momento, porque adora, não sabe comer um pouquinho a porção, exagera na porção. Na parte emocional, eu estou falando para vocês o quê? O que significa gordura na parte emocional? Significa que eu me envolvo, a gordura no corpo, na parte emocional, é como se fosse um casulo de proteção. De proteção contra quem? As coisas externas. É como se eu fizesse uma outra casa no meu corpo que me protegesse. Protegesse do quê? Das insatisfações que eu tenho em relação à minha vida externa. Tá? É isso que significa. Então, para saber se o comer para mim, ele é emocional, é só olhar esse prato aqui de comida e perguntar se você está com fome de quê? Porque a fome física, quando eu estou realmente com fome e a fome é física, qualquer coisa serve para matar a fome. Agora, quando eu tenho fome de gostosuras, de uma caixa de bombom, por exemplo, né? Aí eu tô com fome, eu não sei do que. Aí você procura e não acha, tá cheio de alimento, mas você não acha do que é, aí a gente chama de fome emocional. E é essa fome emocional que vai gerar o quê? Aquele casulo emocional. Tá? Porque é o que eu sempre comento, né? Às vezes a gente fala assim, pô, Rosana, o que dá um bombom na nossa boca, um doce? Ele dá 2 hormônios importantíssimos para a gente, né? Que é a serotonina, o hormônio do prazer, e a dopamina, do bem-estar. Então, o bombom, quando eu como, eu tenho prazer naquilo. O meu cérebro, ele fica ele fica com energia, tá? Só que o bombom, quando acaba a energia. Foi clara? Por isso que tem gente que acaba comendo a caixa toda do bombom, tá? Porque aquilo acaba, como de novo, aquilo acaba, como de novo. É a mesma sensação de uma pessoa drogada. Nossa, Rosana, que comparação, mas a droga faz a mesma coisa de estímulo no nosso cérebro, né? Então, o que eu posso fazer, então, quando é carência, para que eu não afete esse casulo de proteção? Eu sempre brinco, a gente ou dá uma volta no quarteirão, uma volta é suficiente, né? Ou, já que eu não posso sair, que eu dê uma volta, vai na sala, mas uma volta sem fazer outra coisa, com o cérebro focado. Eu estou andando e eu vou ter na atividade física o mesmo valor energético do bombom. Só que tem uma diferença. Quando eu faço uma atividade física, quem faz atividade física vai poder confirmar isso. Você fica o dia todo bem. Porque fica muitas e muitas horas, né? Aquela atividade física, serotonina, dopamina, dentro do seu cérebro. Que é diferente da caixa de bombom. Enquanto eu estiver comendo e não acabar os bombons, eu tenho a sensação. Quando acabam os bombons, né? Eu não tenho mais a sensação. E, além de tudo, eu vou engordar. Né? Não tem como fazer isso, tá? Alguma dúvida sobre a gordura?
Pode ver que a pessoa é fofinha, ela é uma pessoa muito simpática. Presta atenção. Mas mal a gente sabe o que ela guarda dentro daquele casulo. Tá? Vocês não imaginam o que aquele casulo tenta protegê-la das coisas, né? Ela parece muito simpática para a gente, e ela é simpática para a gente, mas a gente não sabe quais são as cicatrizes emocionais que tem dentro dela. Tá? Então, é uma coisa para a gente parar e pensar. Alguma dúvida sobre isso? Tá indo bem? Ninguém tá falando nada, Vânia, não sei se tá bem ou não tá, né? Fico preocupada. Vamos lá. Lados do corpo. Nós temos lados do corpo. Eu coloquei as pessoas. Tá tudo bem, né? Mas se tiver dúvida, pergunta, tá, gente? Que eu tô aqui para isso, né? Lados do corpo. A gente tem 2 lados, né? Aí pode ver o direito e o esquerdo. Quando uma pessoa só cai do lado direito, quando ela vai se machucar, coitada, ela só machuca do lado direito. Quando ela tem qualquer dor no corpo dela, sempre é do lado direito. A gente diz que é emocional porque o lado direito significa conflito com mulheres. O que é conflito com mulheres? Quando você teve alguma desavença no passado ou no presente em relação às mulheres da sua vida. Então, vamos lá, bisavó, avó, mãe, irmã, filha, chefa, deu para entender? Todas as mulheres vizinha, que passam na sua vida. E do lado esquerdo, a gente diz na parte emocional que são conflitos com homens. Quem são esses homens, Rosana? Bisavô, avô, pai, marido, filho, tá? Chefe, vizinho, primo. Então, o que é importante a gente saber disso? Eu vou contar um exemplo real. Eu tenho uma aluna que se dava muito bem com a mãe, demais. E a mãe ficou doente. E a mãe teve uma doença que atacava a filha, no sentido assim, todas as vezes que a filha estava ajudando a mãe a tomar banho ou fazer alguma coisa, ela falava uma palavra pejorativa, uma palavra que queria ficar livre da filha, que não sabia o que ela estava fazendo lá, que era melhor ela ir embora. A filha aguentou calada, porque afinal ela nunca tinha visto a mãe daquele jeito. Realmente a mãe estava muito doente para fazer uma coisa daquela. Só que a mãe faleceu, e ela começou a ter problema do lado direito, tá? E ela teve, o primeiro problema surgiu com um câncer de mama do lado direito. Ela fez a cirurgia, tirou, conseguiu resolver o problema. Faz aqueles exames periódicos, né? Vocês sabem disso, de manutenção, e ela começa a descobrir que ela estava com outro câncer em outra parte do corpo, mas do lado direito, né? Fez novamente o tratamento, conseguiu, até que chegou no médico, e o médico falou assim para ela, eu estou achando interessante que tudo que vem para você em relação a câncer está vindo sempre do mesmo lado. Eu vou fazer uma pergunta, o médico falou que pode parecer que não é muito médico, muito da medicina, mas como eu trabalho, né, com essa outra parte da medicina, eu gostaria que você fizesse uma pergunta para o seu cérebro. Qual o problema que você teve ou tem com uma mulher? E ela foi para casa para pensar nisso. E aí ela percebeu que era com a mãe. Porque apesar dela ter cuidado tão bem da mãe, ela sentiu que a mãe foi embora e não valorizou aquilo. E ela ficou muito mal com aquilo. Depois que ela descobriu a causa, que é emocional, tá? Ela conseguiu, além de cuidar do que ela tinha, ela não teve mais, não veio de novo, nenhuma sequela, nada, em relação a câncer, em nenhuma outra parte. Então, é para vocês verem como às vezes a gente não dá valor nessas pequenas partes emocionais e como esse emocional, ele afeta a nossa parte física. Tá? Então, quando alguém fala assim, se você, até uma vez, né, Vânia, a gente estava conversando, tem gente que é estabanada. O que é uma pessoa estabanada? Ela só cai de um lado, mas ela pensa que isso é normal. Não é. Você tem que sempre perguntar, porque isso está acontecendo numa sequência muito grande. A gente tem que sempre perguntar o que pode vir atrás daquilo. Se for direito,
mulher. Se for esquerdo, homens. Tá? É interessante você perguntar isso. Rosana, Pois não. a dona Lourdes mandou te perguntar, a dona Lourdes é uma outra aluna da Rosana. Tá. E quando cai de bunda? Ah, que interessante, né? Aí, quando é o bumbum, você está caindo dos dois lados, não tá? Então, não significa problema emocional, significa equilíbrio emocional. Porque se ela caísse e batesse mais o lado direito, eu podia falar que era mulher. Se ela caísse e batesse mais o lado esquerdo, eu podia falar que era problema com o homem. Como ela cai e é junto, tá? É um equilíbrio, aí não tem problema nenhum. Mas aí você vai me dizer o quê, Vânia? Que ela sempre cai de bunda? Não sei. Ah, porque se ela sempre cair de bumbum, aí a gente podia perguntar outra coisa para ela, tá? O que está afetando ela nesse desequilíbrio? A gente sabe que é relação com pessoas, mas o que está afetando esse desequilíbrio para ela no momento? Que o meu problema era com o meu marido, que acabou a família, fiquei grávida sozinha, criei os filhos sozinha, e até hoje eu tenho essas recidivas desse câncer na minha perna esquerda. Deu para ouvir? E tá onde o câncer, Antônia? O câncer está onde? Na parte esquerda, qual o lugar do corpo? Na perna. Na perna. Então, só para você deu saber. Pra ouvir? Deu. A perna significa como você espera que seu futuro seja. Então, se você está com problema na perna esquerda, significa o seguinte: o medo que você tem no futuro com algum tipo de relacionamento porque você teve problema com seu marido e com a família dele. É exatamente isso. Muito obrigada, viu? Eu nunca tinha pensado nesse lado da coisa. Antônia, que quando a gente pensa conscientemente no que eu estou falando para você, é possibilidade de cura, tá? Então, isso significa que a partir de hoje, com esse conhecimento, você pode se curar. Muito obrigada. Só para você saber a importância disso. Vamos lá, agora a gente vai ver articulações, né? Toda a nossa parte de articulação, ela tem significado em relação à flexibilidade que a gente tem. Pode ver que eu já falei sobre flexibilidade. Então, o nosso corpo, ele precisa de flexibilidade. Ele precisa da gente ter capacidade de movimentar-se de acordo com a situação. E essa flexibilidade aqui é em relação às mudanças que a gente tem na vida e em relação às pessoas que passam pela gente. E tem uma outra parte importante nas articulações, a nossa gratidão. E quando eu falo de gratidão, porque gratidão fica uma coisa muito assim triste, na minha opinião, né? Porque às vezes você vai assistir curso, eu estou falando por mim, aí a pessoa fica, a gente precisa agradecer tudo, mas não precisa ser a toda hora. Eu posso, ou no final da noite, agradecer antes de dormir, tá? Antes de dormir é importante isso, né? Por que antes de dormir? Porque se eu deitar eu acabo dormindo, eu não agradeço nada, tá? Porque o meu corpo deitado, ele já pensa que ele já acha que ele já tem que ir dormir, tá? E eu posso ser assim, na hora que eu acordo, né? Agradecer pelo dia, pela oportunidade, estou viva, não estou nada, estou bem, né? Então, isso é interessante. Então, a articulação do nosso corpo diz respeito a essas duas coisas. E elas nos ensinam duas coisas importantes. Primeiro, que a gente tem que se articular com as outras pessoas com sabedoria. Ao invés de reclamar, dance. Que é uma forma de movimentar o corpo. Ao invés de dizer, por exemplo, engraxar mesas dobradiças do nosso corpo. É isso mesmo, Vânia. A articulação, olha, fazer coisas que dão prazer para o nosso corpo, você está engraxando essas articulações, tá? Então, por exemplo, eu gosto de fazer bolo, então fazer bolo ajuda nesse sistema, caminhar, dançar, correr, tá? Nadar. Então, isso faz. Então, articula com a sabedoria. E outra coisa também é saiba ceder. Tem gente que não sabe ceder. Se tem um pensamento, vai morrer naquele pensamento, que a gente chama de síndrome de Gabriela. Não sei se vocês já ouviram falar.
Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela, esse é o síndrome de Gabriela, né? Então, você não cede para ninguém, porque você nasceu assim, toda a família é assim, você vai morrer assim. Isso não existe. Se você quer um corpo saudável emocionalmente falando, você tem que aprender a ceder e argumentar. Tem gente que quer argumentar o seu pensamento e aumenta a voz. Quando a gente tem certeza do que a gente está pensando, a gente não precisa gritar. É só a gente falar com calma que o outro vai ouvir, tá? Agora, quando a gente não sabe ceder e nem argumentar, fica muito difícil lidar com o outro. Fica muito difícil, tá? Alguma dúvida em relação às articulações? Vamos lá, braços. Os braços significam, achei uma imagem bem legal, ó, vocês vão gostar. Significam ambição, as nossas ambições e qual que é os nossos ideais. O que eu quero perseguir nos meus ideais? Então, braço significa, normalmente, qual a postura de vida que eu quero ter em relação à minha profissão, ao meu futuro. É isso que os braços significam, né, na parte emocional. Quando eu tenho problemas no braço, normalmente eles são ligados a certas frustrações que eu tenho, ou eu imaginei alguma coisa e me sinto frustrada porque eu não consigo de forma alguma chegar no meu ideal, tá? Ou pode ser problema no braço, muita raiva. Raiva de não conseguir realizar aquilo que me propus a realizar. Tá? Porque se ele está ligado com ambição, se ele está ligado em perseguir ideais, se não dá certo, vou ter problema no braço. E aí eu tenho um exemplo de aluna também, né, que trabalhou numa empresa há muitos anos, mas quando ela foi nessa empresa, a empresa estava pegando pessoas que digitassem, faz um certo tempo, digitassem no computador. Logo no começo da internet, né? E aí o que acontece? Essa pessoa começou a digitar, começou a fazer as coisas, mas assim, não via a promoção não vinha, porque ela acreditava que ela ia ficar um tempo e depois ela iria digitar, certo? Ela iria sair disso, fazer outra coisa que ela quisesse, e não vinha. E aí ela começou a ter problemas seríssimos no braço, que ficou ligada a quê? A sua frustração de estar numa empresa esperando um outro trabalho, fazer uma carreira e acabava se vendo que estava passando o tempo e estava na mesma coisa, e a raiva de não conseguir falar o que ela gostaria de realmente fazer. Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer? Acreditar mais na gente, não ter medo de falar aquilo que você gostaria de fazer. O máximo que você pode escutar é um não, mas é melhor você escutar um não do que você ficar na dúvida. Vocês concordam ou não com o que eu estou falando? E para a gente terminar hoje, viu, Vânia, antes das perguntas, tá? Eu vou colocar o ombro, porque alguém tinha falado do ombro. O ombro, acho que foi a Dorothy, os ombros significam responsabilidade. Então, quando eu estou com dor nos ombros, significa qual a responsabilidade que eu estou em relação às coisas que eu estou fazendo, né? Tem gente que coloca, aí você vai falar, é parecido com a coluna? Não. A coluna é quando eu estou carregando o peso do outro. No ombro, eu estou carregando o que é responsabilidade do outro. Então, não é só um peso, é a responsabilidade do outro. Muitas vezes, a gente coloca a gente na frente, eu vou fazer. Por exemplo, às vezes a pessoa está acostumada sempre no Natal, no Ano Novo, de ser a festa na casa dela, por exemplo, né? E isso não muda. E ela acaba pegando uma responsabilidade, porque uma coisa é você levar um prato de comida, um prato de doce. Outra coisa é você ficar responsável pela festa toda. E aí ela começa a ter, porque está passando mais do que ela deveria, começa a ter problemas de travar o ombro, não só problema de travar o ombro, como sentir, como a Dorothy falou, se eu falei o nome certo, travar mesmo, ficar duro, ficar pesado demais, por causa da responsabilidade. Então, a dica aqui é o quê? Divida as suas responsabilidades, que aí você vai ter menos peso, tanto no ombro como na coluna, tá? Dúvida até aí?
Então, o que é importante aqui é, assim, a gente tirar dúvidas do que ficou até o momento. Essa é uma primeira parte, porque tem muita coisa, tá, gente? Essa é uma primeira parte do corpo emocional, tá? Vamos lá, Dorothy, é você que quer falar? Falei certo? Eu esqueci da doença, mas assim, você deve lembrar mais rápido. É uma doença psicossomática que a pessoa tem dores no corpo inteiro, a fibromialgia. E para chegar no diagnóstico da fibromialgia, faz-se vários exames, né, para descartar todas as possibilidades, todos os problemas realmente físicos. E aí, se chega, não tem nada, aí o diagnóstico você tem fibromialgia, que é uma dor, que a pessoa tem mesmo a dor, às vezes no corpo inteiro. E ela anda, é uma dor que anda. Isso, não é localizada. Como que você caracterizaria isso? Os médicos falam que é fundo emocional, é psicossomática. Por que é fundo emocional? E é fundo emocional porque a gente já sabe, nesse momento, século XXI, nós já sabemos algumas partes do corpo e quais são as doenças emocionais daquela parte do corpo, que é o que eu fiz na primeira parte com vocês. Tá? Agora, quando eu tenho fibromialgia, eu tenho dores no corpo todo, então não é uma coisa fixa, né? Por isso da dificuldade do médico diagnosticar. Agora, o interessante da fibromialgia é que tem um exame, eu não sei se você conhece, que é um exame que ele mede a intensidade da dor, e tem a cores, ele é um exame colorido. Então, eles começam a perceber quais são as partes do corpo que tem mais dor, que é o vermelho. Tá, por essa parte, quando faz esse exame, nesse momento, e percebe quais são as partes do corpo que tem mais dor, quer dizer que a dor, apesar de andar, ela fixa mais naquilo, dá uma intensidade maior, é quando a gente faz o estudo. Então, vamos supor que dê mais dor. Um exemplo, tá? Dê mais dor no ombro, mais dor do lado emocional, né? Que a gente já viu, vai do lado direito, e tem um problema seríssimo nos braços. E aí a gente começa a fazer o quê? A gente sabe o que é a coluna, a gente sabe o que é o ombro, a gente sabe o que é o braço, e aí a gente faz um diagnóstico. Dá para entender? Tá? Mas quando a gente não sabe aonde que está a dor mais intensa, fica difícil. Fica difícil. Tá? Só para você ter noção. A gente já está muito adiantada na fibromialgia. Você pode pensar que não, mas a gente está bem adiantado. Interessante, meninas e meninos, é assim. O nosso cérebro, ele não pode saber muitos detalhes de uma doença, por isso eu nunca deixaria a Vânia trazer a cartilha para vocês. Por quê? Porque eu expliquei para vocês que o cérebro não sabe quando é real e quando é virtual, não foi? Se eu sei muitos detalhes da doença, começa a confundir o meu cérebro se aquilo é real ou se é virtual. E às vezes eu posso ter algumas dores no corpo só de ouvir alguém falar. Não, já ouviram isso? Que às vezes a pessoa está contando para você, você começa a sentir a dor? Tá? Por quê? Porque o cérebro se confunde naquilo tudo. Então, eu nunca deixaria a Vânia trazer a cartilha para vocês. É muitos dados para dar para vocês, para os cérebros de vocês trabalharem, né? Agora, o que eu precisava saber de vocês é o seguinte: o que ficou de dúvida, se foi válido para a vida de vocês, se não foi, se eu consegui atingir alguma coisa em relação a vocês. Isso era importante que eu soubesse, por favor. Pode falar, Aparecida. Então, eu achei importantíssimo tudo que você falou aí, Rosana. Esclareceu muita coisa para a gente que nem passava pela cabeça da gente, né? Isso dos relacionamentos, de a gente sentir dores, e no fim é emocional, não é? Temos dores físicas mesmo, né? Mas muitas delas você falou aí, me explicou, esclareceu muita coisa para mim. Ai, que bom. Do lado direito, do lado esquerdo. Eu já caí há muitos anos atrás. Quebrei aqui no ombro esquerdo. Depois de um tempo, caí, quebrei o tornozelo esquerdo. Agora, o ano passado, caí, quebrei o punho esquerdo. Também tenho problema no direito também. Agora eu estou com problema na mama direita. Estou
estou fazendo consultas ainda. Não vamos ver o que vai dar, né? Amém. Vamos lá. Então, é assim, esclareceu muita coisa que me deixou assim, de boca aberta. Ai, que bom, que bom, que bom. Obrigada. Agora, o que eu ajudei você, Aparecida, a tentar, por exemplo, em vez de ficar pensando, ai, o que vai acontecer com o meu corpo? Olha, agora eu estou fazendo uns exames, aí você vai transformar o que é físico em emocional. Né? E o que a gente não pode fazer é transformar. Não pode nem deixar o físico se tornar emocional e nem o emocional se tornar físico. Tá? Você já tem algum conhecimento para ajudar seu cérebro. Tá? Vamos lá, Não pensar muito, porque a consulta Sim. é importante, eu vou fazer amanhã. Faz, e aí você, conforme a pessoa vai falando, não fica pensando na parte emocional que eu te falei, não. Presta atenção no profissional. Depois, quando você estiver em casa, você tenta ver se tem alguma relação com a parte emocional que eu já expliquei. Tá? Por favor. Vamos lá, Estela, por favor. Só que a Estela está com o microfone desligado. Mais ou menos isso você já acabou de falar agora, né, para a Aparecida, que a minha dúvida era assim, se você deixar muito tempo esse emocional, né, todas essas doenças emocionais, se ela pode se transformar numa doença física mesmo. Pode. E não precisa, Estela, de muito tempo. Porque quando a gente fala muito tempo, a gente pensa assim, também, né, deixei isso aqui uns 5 anos. Não. Depende de qual foi o grau emocional que surge aquela doença. Entendi. Não sei se eu estou sendo clara. Então, por exemplo, tem pessoas que pode demorar, vamos por 10 anos, e tem gente que vai conseguir fazer isso em 1 semana. Depende de qual foi o estado emocional, aquela dor foi tão forte, qual foi o estado que ela provocou emocional para ela se transformar numa dor. Entendi. Tá? E a solução que na outra palestra que você fez, que eu assisti, a solução então é gratidão, perdão e amor. E amor. E amor. São 3 palavras-chave. Eu vou falar para o pessoal, ela falou, é interessante. São 3 palavras-chave. É amor. O que é o verdadeiro amor? Aceitar o outro do jeito que ele é. Vou até repetir. Amor verdadeiro é aceitar o outro do jeito que é. Essa aí que você fala assim, não, eu amo, mas assim, com o tempo a gente muda as coisas. Isso não é amor, tá? Segunda palavra, né, é perdão. Perdoar as pessoas, mas não é para perdoar a pessoa porque eu acho bonitinho perdoar. É porque quando eu perdoo, eu libero do meu corpo energia positiva do amor, que faz a cura. Então, quando eu perdoo o outro, é porque eu quero encontrar a paz que eu perdi. Todas as vezes que eu perdoo o outro, é para encontrar a paz que eu perdi. Se ele vai te perdoar ou não, é problema dele, não é mais problema seu. A sua parte você fez, né? E a gratidão, como a Estela falou, né? A gratidão porque a gente está num momento, é um momento da nossa vida, e a gente tem que agradecer por estarmos aqui, sãos, vivo, né? Conseguir ouvir uma pessoa, estar falando, tá comendo, e a gente não agradece isso porque a gente acha muito normal. Ao respirar, eu sempre dei valor no respirar, mas agora eu dou muito mais depois da Covid. Eu não tive Covid, nem terei. Aí você fala, nossa, que força! Força do pensamento, tá? Então, é nesse sentido, ó, perdoar é olhar para o outro e não lembrar o que causou o problema, exatamente. Tá? Mas quando eu perdoo, eu não estou perdoando o outro. Isso tem que deixar bem claro para vocês. Quando eu perdoo a mim mesma. É encontrar a paz dentro do meu coração. Sempre é para mim. Grava isso. Doença emocional nunca é para o outro. É sempre para mim. É alguma coisa que eu estou fazendo que não está em equilíbrio com o meu corpo. Tá? Eu espero que tenham gostado. Fazer mais perguntas. Eu queria mais pessoas. Tem 2 pessoas que levantaram a mão. Eu não sei quem. E o Sérgio? Tem um monte de mãozinha levantada. Ai, oba, então fala. Quem vai falar primeiro? Vânia. Pronto, Dulce, pode falar. É a respeito do corpo falar, que durante muito tempo na minha vida, antes da pandemia, eu ia dançar para descarregar minhas energias negativas quando alguém me magoava. Às vezes eu não queria responder à altura, porque aquilo era muito ruim para mim, eu não tinha força para responder,
para enfrentar a pessoa. Aí eu me arrumava bonita, ia para o baile, dançava, extravasava, voltava ótima. Aí veio a pandemia, e eu não pude fazer isso. Aí eu Mas você fiquei pode, Dulce, dançar em casa. Sim, às vezes eu assistia lives e dançava a live inteira, e eu na sala colocava um fone de ouvido para não incomodar os outros. Põe uma música, Dulce, que você gosta muito, que é muito energética, que te põe para cima. Faz a mesma coisa do que dançar, por exemplo, o tempo todo, tá? Se você não puder, você ponha uma música, Dulce. O cérebro, uma música já é o suficiente. Você pega a música que você gosta mais, que leva você para cima, ouça e dance. Obrigada, viu? E Tá? eu fiquei com dores no joelho, sim, durante um bom tempo eu não pude dançar, mas já estou melhorando, estou vencendo e vencerei, sim, se Deus Sempre. quiser. Vamos lá, doce do joelho na parte emocional, reações que você tem em relação ao passado. Ai, eu acredito. Eu acredito Tá, que eu já então o que tive está te muitas incomodando? De ter ficado em casa? Você se incomodou de ter perdido aquela vida que você tinha no passado? Se você tirar isso, o joelho volta. Eu estou tentando aos poucos e eu estou vencendo. E eu vencerei, sim. Sempre, já venceu. Já venceu. Usa para o cérebro presente. Já venci. Já venci, né? Muito Tá? obrigada. Vamos lá. Quem mais? Ábia agora. Bia, por favor, só precisa ligar seu microfone, por favor. Não, eu só queria falar, só agradecer. Eu achei assim fantástico, né? Maravilhoso. Eu gostaria que todos os meus filhos estivessem aqui para ouvir, sabe? A minha família. Que bom. Eu achei assim, sabe? Um negócio maravilhoso, maravilhoso. Eu recomendo. Isso porque não ouviram o cérebro masculino e o cérebro feminino, hein, Rosana? Fantástica mesmo, tá? É só agradecimento mesmo. Obrigada, Abia. É que todos os meus cursos, eles são voltados para a parte comportamental. Então, o meu objetivo não é só o conhecimento, mas o que aquele conhecimento pode modificar em você. Por isso que eu estava falando do cérebro masculino e feminino. Tá? O que a gente pode fazer para mudar? Sim. Tá? Na gente mesmo. Tá legal. Você atende particular? Olha, isso, eu atendo particular, Ábia, mas aí a gente depois pode conversar, porque o meu objetivo hoje seria realmente mostrar para vocês, porque é um conhecimento que eu fiz, a Vânia gostou, eu falei, Vânia, se você tem um grupo, eu posso passar isso, não me custa, entende? Porque quanto mais a gente souber, mais assim, a gente vai ter pessoas melhores, mais felizes, e a gente vai voltar naquilo lá que eu falei no começo, bem viver. Isso é maravilhoso, gente. Tá bom? É só agradecer, viu? Obrigada. Deus abençoe. Amém. Quem era mais, Vânia? Desculpa. Peraí. Acho que tinha um... Acho que era eu. Então fala. Não é Sérgio, é Doroti. Fala, Doroti. Posso falar? Quando você começou a falar de perdão, e que você falou que o perdão é perdoar a si mesmo, né? Eu tinha lido um trecho há muito tempo no Evangelho, falando aqui, perdoar os inimigos é perdoar a si mesmo. Mas eu ficava pensando, não conseguia, falei, mas como assim? Por que eu tenho... Por quê, né? Porque você gera coisas ruins dentro de você e você se auto-prejudica, é isso? E além disso, quando você fica magoada com uma pessoa, quando você fica irritada com uma pessoa, o seu cérebro manda para o seu corpo aquela mágoa. Então, se o coração bombeia o sangue, ele bombeia as emoções, tá? Se ele bombeia as emoções, você leva todo aquele ressentimento por todo o seu corpo, tá? Então, por isso que eu falo que quando a gente... Pode falar. Quando a gente perdoa, a gente está encontrando a paz. Acho que agora eu fui mais clara. Por que eu estou encontrando a paz? Eu estou encontrando a harmonia do meu corpo. Entendi. A harmonia do meu corpo. Por isso que não importa, Donizete, não importa se o outro vai aceitar ou não. Entendi. Porque não é o outro que está com o problema. Quem está com o problema é você. Eu.
E fala uma coisa, a perda de confiança que às vezes gera dentro do nosso coração, afeta o nosso coração? Afeta, afeta. Pode até acontecer, por exemplo, você sentir um infarto emocional, que a gente fala, que é por falta de, ou por estresse que você sente isso, ou por falta, por exemplo, de gratidão. Quer dizer, você percebe que o outro não está confiando em você, não está agradecendo as coisas, não está achando que você é importante na vida dele. E aí não é o outro que morre, é você. Beleza. Porque é você que sentiu. Entendi. Tá bom? Beleza. Obrigada. Rosana, eu já escutei o seguinte: quando você sente uma mágoa, um ódio e não quer perdoar a pessoa, às vezes a pessoa não sabe nem que está causando aquilo em você. É você que está com esse ranço em relação a alguém, às vezes a pessoa não está nem aí mais. Ela nem sabe, né? Perdoar é se livrar disso. Por isso que eu falei que é encontrar a paz. Que paz? A sua paz. A sua paz, né? Não. De repente eu tinha dito, só que de repente, pessoal, caiu a internet, porque sumiu todo mundo, e então eu desliguei e voltei novamente. Que bom, muito obrigada. Mas tenho que parabenizá-la, a aula foi ao concurso, tá? Obrigada. Foi muito emocionante, aprendi muita coisa, adorei. Então tá bom. Ai, que bom, isso é ótimo, né? Olha lá, Vânia, a gente pode até pensar numa segunda parte, né? Pois é. Porque eu não pude falar tudo, porque é muita coisa, né? Muita coisa. Então você tem que falar aos poucos, senão o cérebro também é muita informação, e aí ele não dá valor, entendeu? Porque é muita coisa, massifica. Olha, a Rosana faz 8 anos que ela dá aula para a gente. Viu, Cláudio? 8 anos e ela dá aula 2 vezes por semestre, sempre trazendo coisas novas, né, Rosana? Assim, precisa, né? E é outra coisa, alguém vai falar assim, o que você ganha com isso? Eu ganho que aí eu posso pesquisar, entendeu? Mais conhecimentos, né? E ajudar mais as pessoas, é nesse sentido, tá? O bom do cérebro masculino e feminino, agora é um outro tema que ela fala, é que se alguém escuta essa aula dela, nunca mais vai ter divórcio, né, Rosana? Não, porque assim, nós temos... Vou dar uma palhinha. Vou dar uma palhinha. Porque a gente acha assim, porque eu sou mulher, o meu cérebro é feminino. E o Cláudio pensa assim, porque eu sou homem, o meu cérebro é masculino. Não é isso, não existe mais isso. O que existe é assim, nós temos 3 tipos de cérebro. O cérebro masculino, o cérebro feminino... Físico. Independe do sexo. Independe do sexo. Então, eu tenho um masculino, feminino ou misto. O que é o misto? É um cérebro gay? Não existe isso. O misto eu tenho uma parte do cérebro feminino mais uma parte do cérebro masculino. Não tem relação com sexo. Não tem relação. Exatamente. Da pessoa, tá? Né? É uma palhinha, não posso falar mais, senão aí, né, também, vai tirar todo o prazer. Tá bom? Fala, Cláudio. Todo homem masculino tem o seu lado feminino. E como toda mulher feminina tem seu lado masculino. Só que isso não é uma identificação só de comportamento. Isso já foi comprovado cientificamente que é do cérebro também. Tá? É muito interessante esse também. Alguma mais dúvida, gente? Acho que o pessoal gostou, né? Então, eu já fico muito feliz. Eu agradeço a presença de vocês, grata mesmo. Espero que isso possa ajudar vocês de alguma forma, tá? Tem que agradecer a Estela, né? Também, Estela, obrigada, Estela. Aula e deu essa ideia da gente convidar todo mundo, né, Rosana? Muito bem, obrigada, Estela, obrigada mesmo de coração, porque a Estela já assistiu a outra parte dessa aula aqui, né? Também foi muito boa. Em outro lugar que eu trabalho, a Estela ouviu, né? E eu agradeço você também, Estela, de ter feito, né? De ter chamado as pessoas, e alguém vai falar assim, mas faltou um monte de pessoa. Não, para mim tá ótimo, porque as pessoas que vieram hoje é porque eram as pessoas que realmente precisavam ouvir isso hoje.
O problema que algumas até que o marido não conseguiu abrir, né? E estavam mandando mensagem para ele que realmente a dificuldade de acessar, que são pessoas que têm, né, uma outra geração tem dificuldade. Não tem problema, mas eu acredito também, Estela, eu também acredito que às vezes a gente está esperando uma plateia enorme e vem, vamos supor, poucas pessoas, mas eu não fico pensando nas poucas, eu fico pensando que as pessoas que entraram hoje e conseguiram eram as pessoas que precisavam desse conhecimento. Às vezes até não conseguem entrar por causa disso mesmo, né, Rosana? Eu já vou para esse lado, tá, Estela? Às vezes eu não consigo entrar, você vê, ele tinha o programa e ele que tinha o programa não conseguiu, e você que não tinha, né, mal dizer, você conseguiu. Então, eu acho também que é assim, que o universo sempre conspira para o nosso bem. Conspira. Sempre. Porque da outra vez eu entrei meio de xereta, né? A Vânia colocou lá né, uma mensagenzinha no grupo, eu falei, eu vou entrar para ver o que é, né? Eu não sabia nem o que era, entrei lá meio de paraquedas. E amei. Só que lá é curso mesmo, sabe, Estela? Gostei bastante. Lá é um curso que é 2 vezes por semana, Estela, para você entender a diferença, né? É um curso com 2 vezes por semana, tem outros professores com outros temas, né? Gostei também. Exatamente, então é um conhecimento mais global, né, no sentido assim, aqui eu estou dando uma palhinha, só para você ter noção, lá não, lá você vai ter 2 professores 2 vezes por semana, na verdade você vai ter 2 professores cada dia da semana, pode dizer, né, se você vai, vamos supor, explica melhor, Vânia, para mim não falar errado. É terça e quinta, né, então são 2 aulas terça e 2 aulas quinta. Mas aí já é outra coisa, né, Rosana? É um outro esquema. É escola mesmo. Aqui a gente está fazendo, assim, uma aula para vocês mesmo, de coração, né, Rosana? Sim, de coração. E o universo vai conspirando sempre ao nosso bem, sempre, né? Tá bom, gente? Tudo bem? Aparecida aqui, Aparecida. É só para dizer a respeito de poucas pessoas aqui hoje, né? Que muitos são os convidados e poucos os escolhidos. Exatamente. E o universo faz isso. Isso é uma coisa natural para o universo, em todos os sentidos da nossa vida. Se manifestar na aula, né, Rosana? Exatamente. Entrou pouco porque deu para conversar todo mundo pergunta, né? A Doroti. Então, eu queria falar que nós que estamos aqui, nós somos agraciados, fomos presenteados por você, né? E aqueles que não puderam, pelos devidos motivos, cada um pelo seu, talvez possam, numa outra oportunidade, porque nós somos os porta-voz para dizer que gostamos, que foi bom, que nos fez bem. Então, são células, né? Nós somos células e a gente pode propagar o bem, assim como a Vânia fez. E esqueci o nome da outra pessoa, a Vânia. E a Estela. A Estela. Ela isso, que nos ajudou também. Que maravilha, muito obrigada. Viu? Agradeço, gente, agradeço muito por vocês estarem aqui. Obrigada de coração, já amo vocês, né? Porque obrigada pelas perguntas. Espero que a partir de hoje você feche a porta da desesperança e entra na porta da confiança, tá? Que é isso que é o meu objetivo do cérebro, que o cérebro seja diferente, tá? Porque se ele for diferente, você vive o bem viver, tá bom? Amém. Tchau para vocês, obrigada. Tchau, Rosana, muito obrigada. Deus te pague muito. Obrigada. Já estou pagando, já vieram aqui, já pagou.